Olá, tudo bem? Sou o Samuel Lopes e estarei junto com o André Cisotti e o Gustavo Lazotti apresentando o trabalho final de projeto de análise de algoritmos 1. Somos da turma 03N, Ciência da Computação Noturno, no Mackenzie, e utilizamos o Merge Sort como método de ordenação para o algoritmo. Olá, professor, tudo bem? Eu vou começar explicando essa parte inicial do nosso código. Ele começa com uma struct aluno, com a definição da estrutura aluno, onde armazena o nome, ano, disciplina, média, enfim. E logo em seguida tem a função de gerar nome. Essa função ela trabalha com nomes pré-definidos e retorna uma string alocada dinamicamente contendo o nome que foi gerado. Logo abaixo tem a função de gerar nota, que funciona de maneira bem básica. É o rand que a gente usou para gerar uma nota de 0 a 10. E em seguida temos a função gerar entrada. Ela funciona abrindo um arquivo entrada.csv em modo de escrita, que é aquele Wzinho ali no começo. Se tiver um problema para abrir o arquivo, tem a mensagem de erro. Caso contrário, o ponteiro file é inicializado para o arquivo aberto. A função sRand é os geradores aleatórios para usar após os nomes dos nomes. Aí tem um loop for com n elementos, que é o tamanho da entrada do usuário. E as informações finais dos alunos, enfim, são todas escritas no arquivo CSV usando a função fprintf. Aqui é a implementação do bubble sort, do algoritmo bubble sort, que é implementado com dois loops. O loop i percorre o array de alunos e o loop j compara os pares dos alunos e troca caso a nota seja mais baixa. E aí temos o parâmetro passos, que ele é incrementado a cada troca feita. Aqui fizemos a implementação da função merge, que ela é muito importante para o funcionamento do merge sort, que vem logo abaixo, porque ela é responsável por mesclar duas partes ordenadas de um array em uma única parte. Então, basicamente, N1 e N2 representam o tamanho das partes. São alocados dois arrays temporários, o left array e o right array. E aí temos três índices, I, J e K, que são usados para percorrer esses arrays. O loop compara os elementos do left e do right, e aí eles são mesclados em alunos, na ordem das notas. E aí depois os arrays temporários left e right são liberados usando a função do free. E aí a implementação do merge sort em si, que divide o array em duas metades e vai chamando a si recursivamente para ordenar cada uma dessas metades. E a variável passos, novamente, é incrementada a cada comparação feita. No case 1, é pedido uma entrada para o usuário da quantidade de alunos a serem gerados e colocada essa informação no num_alunos. Chamamos a função gerar entrada, usando o num_alunos, o número inserido pelo usuário, e é colocado a variável como arquivo gerado como 1. Depois é emitido uma mensagem arquivo de entrada gerado com sucesso para o usuário. Bom, no case 2 iniciamos com um if para verificar se o arquivo foi gerado, o arquivo de entrada, e se ele foi gerado é aberto para leitura, que é o entrada.csv. Também é feita uma verificação se deu erro, para se por acaso tenha acontecido, emitir uma mensagem para o usuário. Em seguida, alocamos dinamicamente a memória, que será utilizada para armazenar os dados como struct, e lemos os dados do arquivo de entrada para a estrutura de dados A1, como um for. É fechado o arquivo de entrada e temos o inicializador de contagem de passos. É feita a medição do tempo do algoritmo de ordenação, que no caso é o bubble sort, e então abrimos o arquivo de saída, o saída_bubblesort.csv, que servirá para a escrita. Também é feita uma verificação se deu erro e notificado o usuário caso tenha acontecido. Após a abertura do arquivo de saída, nós escrevemos os dados ordenados nesse arquivo e junto ao for, e já é feito o fechamento desse arquivo de saída. Calculamos o tempo de execução em milissegundos e é exibido algumas mensagens para o usuário final. Primeiro, uma mensagem de confirmação, que seria o arquivo de entrada ordenado com sucesso usando o bubble sort. Depois, tem o tamanho de entrada, que chama a variável num_alunos, o tempo de execução, que chama o execution time, e o número de operações, que chama os passos. Por último, é liberado a memória alocada dinamicamente para alunos e, se por acaso o arquivo de entrada não foi gerado, aí é exibido uma mensagem de erro para o usuário. E finaliza o caso 2, indo para o caso 3. Olá, tudo bem? Eu vou falar do switch case 3, que é o switch case utilizando o merge sort. Então eu vou destrinchar ele de uma forma um pouco mais simples, porém falando sobre o switch. Bem, basicamente ele primeiro abre o arquivo, então ele faz o file input file, o FOP, entrada CV, read, o R, né, servidor read. Ele verifica se caso der alguma coisa de errado nisso, ele vai dar um erro e vai devolver esse erro. Continuando, ele faz o struct de alunos, e isso serve para realizar a alocação dinâmica do espaço. Logo depois, ele vai ler os dados do file que a gente abriu e vai colocar dentro do array de alunos, dentro do for. Esse for com a fiscal input file realiza isso. Logo embaixo, ele já fecha o arquivo. Seguindo também, ele instancia o contador de passos. Embaixo, ele mede o tempo inicial de execução, ou seja, ele inicia o clock, chama o merge sort passando os parâmetros necessários, finalizou o merge sort, termina o clock, fecha o clock, abre o arquivo de saída, o output file, e nesse output file ele também faz a verificação se vai dar erro. Se não der erro, ele vai escrever os dados em ordem nesse arquivo de saída. Dentro desse for novamente, no fprint output file dessa vez. E se você observar também, quando a gente abriu esse arquivo, ele está entre aspas W, que é de write, não mais read, que ele vai escrever. Depois de feito, ele fecha o arquivo, ele calcula o tempo total da execução em milissegundos, que é esse execution time. Logo embaixo ele dá um relatóriozinho com o arquivo de entrada falando que foi tudo certo, não, o arquivo de entrada foi ordenado, o tamanho da entrada, o tempo de execução. Ele dá um relatório bem legal, libera a memória alocada de alunos, então dá um free alunos e faz a verificação. Se o arquivo não foi gerado, ele vai dar um else falando que o arquivo não foi gerado. E dá um break por aí também. Tem também o switch case 0, que é caso a pessoa digite 0 que não sai do programa, ele vai sair do programa. E tem o default também, que é caso a pessoa digite qualquer outra coisa que não seja uma das opções, a pessoa vai ter que reescrever. Bem, basicamente é isso.